Os escolhidos de Deus. 10 sinais de ataque espiritual e como se proteger. Você já sentiu que carrega algo que o mundo não entende? Que desde cedo sua vida tem sido marcada por obstáculos que parecem invisíveis? Não é coincidência. Desde o momento em que Deus te marcou com propósito, você se tornou alvo de uma guerra que poucos percebem. Mas essa luta não é sinal de derrota. É a prova de que você foi escolhido e que aquilo que tentam apagar em você é exatamente o que Deus já decretou como indestrutível. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu sou protegido por Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. A marca do propósito. Algumas pessoas carregam dentro de si uma chama que não pode ser explicada apenas pela lógica. O escolhido nasce com essa marca invisível, algo que não pode ser percebido pelos olhos comuns, mas que o reino espiritual reconhece. Ele não precisa provar nada, porque já foi separado por Deus desde o princípio. Essa distinção é como um selo que o acompanha em cada fase da vida, mesmo quando ele ainda não entende o peso do chamado. Por carregar esse sinal, muitas vezes sua caminhada é diferente da dos outros. Desde cedo, encontra barreiras que parecem não ter sentido. O que para os demais é simples, para ele se torna um desafio. Isso acontece porque o inimigo enxerga na alma do escolhido o reflexo do plano divino e tenta interromper aquilo que já foi decretado. É por isso que a luta começa cedo, não como castigo, mas como confirmação de que existe algo maior reservado. Esse selo espiritual não é uma invenção humana. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13: E nele também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa passagem mostra que quem foi separado recebe uma marca invisível, uma garantia de que pertence a Deus e de que há um propósito que precisa ser cumprido. O escolhido, ainda que tente se encaixar em padrões comuns, sempre sentirá que existe algo diferente dentro dele. Essa sensação de não se ajustar totalmente ao ambiente em que está é apenas um sinal de que sua missão não é viver uma vida comum, mas carregar dentro de si uma responsabilidade espiritual, mesmo que o mundo não compreenda. Essa marca é um lembrete constante de que sua existência tem direção e que cada batalha, cada queda e cada recomeço fazem parte do caminho para cumprir o que foi designado. 2. A guerra invisível. Quem foi separado por Deus percebe cedo que sua vida nunca é simples. Enquanto outros caminham sem obstáculos aparentes, aquele que carrega um chamado experimenta pressões constantes que parecem não ter explicação. Portas que demoram a se abrir, situações que travam de forma inesperada, relacionamentos que se rompem de maneira repentina. Tudo isso não é acaso, mas reflexo de um combate que acontece além do que os olhos podem enxergar. Esse conflito não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que reconhecem a autoridade que o escolhido carrega. O apóstolo Paulo deixou isso claro em sua carta aos Efésios, quando escreveu no capítulo 6, versículo 12: Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O peso sentido muitas vezes não é resultado de fraqueza pessoal, mas da posição que já foi estabelecida no plano divino. O inferno se incomoda porque sabe que aquele que foi marcado pode libertar outros, pode romper cadeias e pode trazer luz onde existe escuridão. É por isso que a vida do escolhido nunca é comum. Ele se torna alvo porque já representa ameaça. No entanto, a guerra invisível não significa derrota. Pelo contrário, cada resistência é sinal de que a promessa está viva. As pressões revelam que há algo grande sendo construído e que sua caminhada tem um valor eterno. O escolhido aprende a discernir quando é apenas uma dificuldade natural e quando é uma investida espiritual. E nesse momento, lembra-se da palavra que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por trás de cada atraso, há um inimigo tentando impedir o avanço, mas também há um Deus que transforma lutas em testemunhos e batalhas em vitórias. O que parecia perda se torna parte da preparação, e o que parecia resistência se revela como prova
daquilo que já foi conquistado em Cristo. 3. O alvo do inimigo. Quem carrega um chamado verdadeiro descobre cedo que não passa despercebido no mundo espiritual. Satanás não desperdiça energia com quem não representa ameaça. Ele concentra seus ataques justamente naqueles que foram marcados por Deus. Isso significa que a intensidade da perseguição que o escolhido enfrenta é, na verdade, uma prova do valor que ele possui no reino. O inimigo sabe que quando a voz de um escolhido se levanta, cadeias são quebradas, mentes são libertas e vidas são transformadas. Por isso, as tentações são mais sutis, as distrações são mais intensas e as opressões mais frequentes. Ele tenta minar a fé, abalar a confiança e calar a palavra que precisa ser proclamada. Jesus já havia alertado sobre isso em João capítulo 10, versículo 10, quando disse: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." O alvo do inimigo é claro: impedir que o escolhido cumpra seu destino, roubar sua alegria, matar seus sonhos e destruir sua confiança. No entanto, cada perseguição se torna também um selo de autenticidade. Ser atacado é prova de que se carrega algo que incomoda as trevas. O escolhido entende que não é perseguido porque é fraco, mas porque foi chamado para ser forte e que cada luta travada aponta para um futuro de vitória. O inimigo pode até tentar, mas não tem poder para anular aquilo que Deus já decretou. A perseguição é apenas a confirmação de que existe uma unção em movimento. É por isso que o escolhido não deve se abalar, mas erguer-se com fé, lembrando-se das palavras de Isaías, capítulo 54, versículo 17. "Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor." 4. Ataques sutis e constantes. O inimigo raramente se apresenta de forma clara ou óbvia. Ele sabe que o escolhido, fortalecido em Deus, não se deixaria enganar facilmente por algo escancarado. Por isso, suas estratégias são sutis, quase invisíveis aos olhos naturais, mas capazes de minar forças se não forem discernidas. É por isso que muitas vezes o escolhido sente tristeza repentina, sem motivo aparente, um peso na alma que não consegue explicar. Em outros momentos, surge ansiedade que não condiz com a situação, um cansaço que parece não ter origem física, ou até mesmo sabotagens em relacionamentos importantes. O inimigo semeia confusão, cria distâncias, gera mal-entendidos, tudo para isolar o escolhido e enfraquecê-lo emocionalmente. Até nos sonhos ele tenta agir, trazendo imagens perturbadoras, pressões espirituais e até pesadelos, para roubar a paz durante o descanso. Essas são flechas lançadas contra a mente e o coração, na tentativa de desgastar a fé. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Efésios capítulo 6, versículo 16. "Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno." Esses ataques constantes não são sinais de fraqueza, mas de identidade espiritual. O inimigo não desperdiça flechas em quem não representa risco. Se você sente essas pressões inexplicáveis, entenda: é porque você já foi identificado como uma ameaça às trevas. Mas a boa notícia é que nenhuma dessas armas tem poder sobre um coração firmado em Deus. O escolhido aprende a discernir esses movimentos e não se deixar abalar. Ele transforma a tristeza em oração, ansiedade em confiança, cansaço em descanso no Senhor e sonhos perturbadores em intercessão. Cada ataque, quando resistido pela fé, se torna mais uma prova de que a vitória já está decretada em Cristo. 5. Feridas desde a infância. Muitos escolhidos carregam marcas desde muito cedo. Antes mesmo de compreenderem quem eram em Deus, já enfrentavam lutas que pareciam grandes demais para uma criança suportar. Doenças misteriosas, dores sem explicação, experiências de rejeição, abandono, abusos ou até perseguições espirituais que vinham em sonhos e pesadelos constantes. Isso não acontecia por acaso. O inimigo sempre tentou sufocar o destino dos escolhidos antes que eles pudessem florescer. Ele sabia que, se essa criança crescesse e descobrisse sua verdadeira identidade em Cristo, se tornaria uma ameaça real às trevas. Por isso, tentou ferir a alma, distorcer a visão de si mesmo, plantar medo, insegurança e marcas profundas. Talvez você lembre de feridas da infância que ainda doem, palavras que cortaram mais fundo do que qualquer faca, a sensação de não pertencer, de ser diferente, ou até lutas espirituais que ninguém conseguia explicar. Tudo isso foi parte de uma estratégia para quebrar sua essência
antes que você reconhecesse o chamado que carregava. Mas mesmo em meio às dores, havia uma mão invisível protegendo você. Foi essa mão que não permitiu que o inimigo fosse além, que o guardou em momentos que poderiam ter destruído sua vida por completo. O Senhor já dizia em Jeremias capítulo 1, versículo 5: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. As feridas da infância não foram o fim da sua história, mas o início da prova de que você foi separado desde cedo. Aquilo que era para te quebrar se transformou em raiz de força. Cada lágrima se tornou combustível para a missão. O escolhido aprende a olhar para trás e perceber que até as dores foram instrumentos de preparação. 6. Portas abertas ao inimigo. Todo escolhido precisa compreender uma verdade espiritual. O inimigo só entra onde encontra uma porta aberta. As feridas não tratadas, quando guardadas em silêncio, podem se transformar em brechas espirituais. O ressentimento alimentado, a falta de perdão, amizades que afastam de Deus, hábitos escondidos, orgulho disfarçado e até mesmo uma obediência parcial à palavra. Tudo isso pode abrir espaço para que espíritos opressores atuem de forma sutil e constante. Não é que você deixe de ser escolhido, mas essas aberturas enfraquecem sua caminhada e atrasam o cumprimento do propósito. É como se a luz que você carrega ficasse encoberta por sombras que não deveriam estar ali. O inimigo aproveita qualquer descuido para tentar minar sua fé, roubar sua paz e desviar sua atenção do chamado. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Isso significa que, mesmo sendo separados por Deus, podemos, por escolhas ou descuidos, permitir que ele encontre terreno fértil para plantar suas sementes de destruição. Por isso, o escolhido precisa estar atento, curar as feridas, liberar perdão, vigiar os pensamentos, manter a mente e o coração guardados em Cristo. Cada vez que você fecha uma porta, enfraquece as tentativas do inimigo. Cada vez que escolhe obedecer por completo, você reafirma sua identidade e protege o que Deus colocou dentro de você. O diabo não teme quem apenas ouve a palavra, mas quem a vive. Quando você fecha as brechas e se posiciona em santidade, a luz de Cristo se torna tão forte em sua vida que nenhuma sombra pode permanecer. 7. As armas dos escolhidos. O escolhido não caminha desarmado. Deus não o envia ao campo de batalha espiritual sem antes revesti-lo com armas poderosas que não podem ser vistas a olho nu, mas que são capazes de derrubar fortalezas invisíveis. Essas armas não são humanas, são espirituais, e por isso o inimigo não consegue resistir quando são usadas em fé. A primeira delas é a oração constante. O escolhido sabe que oração não é ritual, mas respiração da alma. É nesse diálogo secreto com um pai que recebe força, direção e cobertura, onde muitos veem apenas palavras. No mundo espiritual, cada oração é como fogo lançado contra as trevas. A segunda é o jejum estratégico. O jejum não é apenas deixar de comer, mas uma renúncia que quebra cadeias e fortalece o espírito sobre a carne. O escolhido que jejua abre espaço para ouvir com mais clareza a voz de Deus e resiste com mais firmeza às tentações do inimigo. A terceira é a santidade. Ela funciona como um escudo ao redor do escolhido. O inimigo pode até tentar, mas não consegue tocar com a mesma força aquele que se mantém separado do pecado. A santidade fecha brechas e preserva a presença de Deus. A quarta arma é o louvor. Quando o escolhido adora mesmo em meio às lutas, ele desarma o inimigo. O louvor verdadeiro confunde as trevas, atrai a glória de Deus e muda atmosferas. Foi assim com Paulo e Silas, que, mesmo acorrentados, cantaram hinos e as prisões se abriram. E por fim, a palavra de Deus declarada em fé. O inimigo não recua diante de opiniões, mas diante da verdade eterna. Quando o escolhido proclama, está escrito, ele libera decretos que anulam todas as mentiras lançadas contra a sua vida. O apóstolo Paulo confirma em 2ª carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas armas fazem do escolhido um guerreiro que nunca luta sozinho, pois cada vez que as utiliza, o próprio Deus se levanta para pelejar ao seu lado. 8. O ataque como treinamento. O escolhido aprende que nada em sua vida acontece por acaso. O que parecia derrota, na verdade, é um campo de treinamento nas mãos de Deus. Cada dificuldade, cada pressão espiritual, cada obstáculo inesperado
não é um abandono divino, mas uma oportunidade de crescimento e preparação para cumprir um destino maior. As lágrimas derramadas em silêncio não são inúteis. Cada momento de dor fortalece a fé, endurece o espírito e prepara o coração para desafios maiores. Aquilo que o inimigo planejou para destruir acaba se transformando em combustível para a vitória. Cada ferida, cada frustração, cada sensação de cansaço extremo carrega lições escondidas que apenas o tempo e o discernimento espiritual podem revelar. O escolhido descobre que suas maiores batalhas são também suas maiores escolas. A rejeição ensina a dependência de Deus. A traição revela quem permanece fiel. E a dor aprofunda raízes de perseverança. Até os ataques mais silenciosos, aqueles que minam a mente e desgastam as emoções, tornam-se instrumentos de fortalecimento, moldando caráter, paciência e discernimento. A Bíblia confirma isso em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada situação adversa, por mais dolorosa que pareça, é um treinamento estratégico que o eleva para cumprir sua missão. O ataque, portanto, não é sinal de derrota, mas de reconhecimento. O inferno sabe que o escolhido carrega algo valioso, e Deus transforma cada esforço maligno em plataforma de autoridade, clareza e preparo espiritual. Ao final, o que parecia ser um golpe se torna impulso, e aquilo que feriu se torna testemunho. O escolhido entende que foi moldado para ser inabalável, e que cada batalha vivida é a prova de que seu espírito é indestrutível e sua fé inquebrantável. 9. Exemplos de escolhidos bíblicos. A Bíblia nos mostra que ser escolhido nunca significa um caminho fácil. Jeremias, chamado por Deus ainda no ventre de sua mãe, enfrentou zombarias, rejeições e perseguições intensas. Ele mesmo chegou a dizer que sua alma estava ferida e que preferia não ter nascido, porque carregava uma palavra de fogo que confrontava estruturas e expunha a injustiça. Mesmo assim, ele permaneceu firme, porque sabia que sua missão era maior do que qualquer dor momentânea. Elias, um profeta que realizou milagres, desafiou reis e falsos profetas. Também conheceu momentos de profundo desânimo. Após uma grande vitória espiritual, ele se escondeu e chegou a pedir a Deus para morrer, mostrando que até os escolhidos mais poderosos enfrentam ataques e exaustão que parecem insuportáveis. No entanto, Deus o sustentou, preparando-o para continuar seu chamado. Ana, mulher estéril e desprezada, vivia sob dor intensa e silêncio. Suas orações pareciam não ter resposta, mas por trás daquele sofrimento, Deus estava formando o futuro profeta Samuel. O inferno tentou atacar sua fé e sua esperança antes que o milagre se manifestasse, porque sabia que aquilo que ela carregava mudaria gerações. Ana não desistiu. Sua perseverança se tornou um exemplo de vitória silenciosa e poder espiritual. Esses exemplos nos mostram que os escolhidos carregam um propósito que desafia o mundo espiritual. As batalhas que enfrentam não são sinais de fracasso, mas confirmações de que carregam algo que o inimigo teme. Assim como Jeremias, Elias e Ana, você também está chamado para resistir, avançar e manifestar aquilo que foi destinado a você desde antes do nascimento. A perseguição que sente não é por acaso. É a prova de que você carrega algo grandioso e transformador. 10. Confirmação da vitória. Ser atacado não significa que você é fraco ou que falhou. Pelo contrário, toda perseguição é uma evidência de que você ocupa uma posição estratégica no plano de Deus. O escolhido é reconhecido no mundo espiritual, e cada tentativa de enfraquecê-lo apenas confirma o valor do que ele carrega. Quando o inimigo investe contra você, é sinal de que sua vida, suas decisões e sua voz têm impacto. Ele percebe que, se conseguir deter você, muitos outros não serão despertados ou libertos. Mas saiba, o céu jamais abandona o seu chamado. Cada batalha enfrentada é acompanhada de proteção divina, e a vitória já foi decretada antes mesmo da luta começar. Você não está sozinho. A força que o sustenta vem de Deus, e seu propósito é seguro nas mãos dele. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, o que você carrega é indestrutível, e a fé que mantém firme é a mesma que move o céu. A vitória do escolhido não depende de evitar ataques, mas de permanecer firme, consciente de que cada desafio serve para revelar sua autoridade e o plano eterno que Deus já traçou. Essa certeza transforma o medo em coragem, a dúvida em firmeza
e a batalha em plataforma para avançar. O escolhido sabe que, mesmo cercado de oposição, ele é sustentado e jamais será derrotado, porque seu nome está escrito no livro eterno e o céu luta ao seu lado. Lembre-se, ser atacado não significa fraqueza, significa posição. Você foi marcado, escolhido e protegido. Cada batalha confirma o propósito que Deus colocou em você. Levante-se com fé, declare sua vitória e caminhe sabendo que o céu luta ao seu lado. Você não está sozinho. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo. Enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida, apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.